Quais métricas analisar para melhorar suas campanhas? Esse é o conteúdo desse vídeo que eu vou trazer para vocês 2 produtos campeões que eu rodei recentemente e vou mostrar para vocês toda a análise de métricas que eu fiz nesses produtos, né? E o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quais métricas analisar, quais as decisões que eu tomei, por que eu tomei e até decisões que eu deveria ter tomado e não tomei, para que vocês tenham esses insights aí para aplicar na operação de vocês. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Primeiramente, o que é um produto campeão? O produto campeão é aquele produto que você teve lucro com ele, né? Teve bastante vendas e teve lucro, tá? Você investiu e o que voltou de comissões para você foi maior do que o seu investimento. Não é aquele produto que você ficou brigando ali, empatando, negativo ou um lucro pequeno. É um produto que realmente colocou dinheiro no seu bolso. E o primeiro produto que eu quero trazer aqui para vocês foi o Lulutox, que eu comecei a rodar ele ali em junho do ano passado e terminei em meados de outubro, ou seja, eu rodei ele cerca de 5 meses mais ou menos. E nesse período de aproximadamente 5 meses eu tive um lucro de mais de 26 mil reais. Por que eu digo que é mais de 26 mil, tá? Porque teve várias conversões que a ferramenta não conseguiu marcar o Gclead, como a gente sabe, né? As ferramentas de traqueamento não conseguem pegar todos os Gcleads. Tem algumas vendas que ele não marca. Às vezes a pessoa comprou via remarketing, né? Clicou em algum momento na sua campanha, mas comprou depois. Às vezes veio de um dispositivo desconhecido. Então, nem sempre o Google consegue pegar o Gclead ali e marcar a venda no Google. Então, foi aproximadamente uns 28 mil aqui de vendas, tá? Se a gente for dividir entre os 5 meses, dá mais ou menos uns 5.600 por mês de lucro só com o Lulutox, só com esse produto. É basicamente o que eu ganhava na CLT de salário, tá? Para vocês verem, tá trabalhando em casa como afiliado na gringa e com um único produto você ganhar o que ganha na CLT, tá? Então é para vocês verem um pouquinho do poder desse mercado de afiliados na gringa, tá, pessoal? Então vamos lá, vocês podem ver que foram várias campanhas do Lulutox que eu rodei, né? Então, óbvio, teve as campanhas que teve um lucro bom e teve as campanhas, né, que o lucro foi bem menor, foi mais empatado ali, digamos assim, tá? E por que essa quantidade de campanhas? Porque houve um processo aqui de escala, né? Escala, otimização, né? Teve contas aqui que às vezes foram suspensas e eu tive que subir o produto em outra conta para poder dar continuidade. Então tem vários processos, duplicação de campanha, de testes em outros países que não tem como eu ensinar aqui no YouTube para vocês, mas dentro do meu curso, lá no Método Dollar Pro, eu até utilizo o Lulutox como exemplo no processo de escala para ensinar para vocês qual que foi o processo de escala que eu utilizei, né? Como que eu fiz passo a passo esse processo com o Lulutox e como eu faço em outros produtos também, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o da França, né, que foi o país que mais performou, né, o Lulutox, né, onde eu tive mais de 9 mil de lucro com ele só na França e teve mais de uma campanha rodando para a França, né? E vejam que essa aqui, né, no mês 7 eu tive 9 mil de lucro, essa outra aqui também no mês 7, né, mais 4 mil de lucro nela. Então eu fui escalando ele no mesmo país, como também escalei em outros, como Alemanha, né, Estados Unidos, Áustria e assim por diante, tá? Foram países que eu fui identificando através da garimpagem no próprio Google Trends, que é a ferramenta gratuita, e já tem vídeo no canal que eu ensino para vocês sobre como garimpar utilizando o Google Trends. E lá você identifica os países onde está tendo mais busca, né, mais interesse por aquele termo. Então, através do Google Trends você descobre os países que vale a pena você testar aquele determinado produto. Então, se a gente pegar aqui o da França, que é onde eu tive mais lucro, vamos pegar ele aqui, por exemplo, tá? Tô com ele aberto aqui já, a conta tá suspensa. E aí, vamos lá, né? O que a gente analisa numa campanha, tá? A primeira coisa que vocês têm que analisar, isso é diariamente, né? A partir do momento que você colocou sua campanha para rodar, são os termos de pesquisa, tá? Para você identificar, deixa eu mudar aqui o período, voltar aqui para junho, pegar o período fechado de junho até outubro, para você identificar se realmente
a sua campanha está trazendo termos que correspondem ao produto que você está anunciando. Se não está trazendo algum termo sujo, né, que não remete ao produto, e até mesmo depois que você já está rodando a sua campanha há um tempo, você analisar se faz sentido negativar algum termo que já gastou um valor, né, o valor da comissão, por exemplo, e não trouxe nenhuma venda. Tá? E vejam aqui, por exemplo, pegando todo o período dessa campanha, o termo que mais trouxe vendas e lucro foi o próprio nome, né, Lulutox, onde eu gastei 6.300 e voltou 11. Tá? Tem o de Lulutox, que eu gastei 1.100 e voltou 1.086, então aqui ficou um pouquinho negativo, mas ainda tinha margem para poder manter esse termo rodando, né? Até gastar pelo menos ali o valor da comissão, que era em torno de uns R$250 mais ou menos. Lulutox Pharmacy, né? Então seria a pessoa pesquisando se tem o Lulutox na farmácia, por exemplo, né? Então aqui ficou também um pouco negativo, mas vejam que lá embaixo, ó, tem o Lulutox de novo, o Pharmacy, também ficou praticamente empatado, né? Aqui ficou com um pouquinho de lucro, também utilizando o mesmo termo, Pharmacy. Então, de repente, poderia ser um termo que eu poderia ter negativado, porque vejam que ó, só olhando aqui no início, né, os 3 momentos que ele apareceu, não tive um lucro bom. Então, seria um termo que eu poderia ter negativado e não negativei. Então, passou despercebido na minha análise, tá? Fica a dica para vocês. Aqui a gente tem o Lulutox separado, que também ficou negativo, teve apenas uma venda, só que não chegou a ser o valor da comissão negativa, então eu não negativaria ainda. Então eu deixo rodar mais, deixo que pelo menos tenha o valor da comissão negativa daquele termo para fazer sentido você estar fechando ele, quando o termo remete ao produto, como é o caso aqui, né? A Amazon, por exemplo, seria um que eu poderia negativar, só que a gente nunca analisa um termo isolado. Vejam que lá embaixo, ó, de Lulutox Amazon, eu já fiz uma venda e com lucro, tá vendo? Então é onde se eu fechasse aqui, ia impactar nesse ou até mesmo outros para baixo que poderia estar usando o termo Amazon. Então tem que ser uma análise total. E por que eu não, nesse caso aqui do Lulutox, eu não me preocupei tanto com termos? Vejam que eu não fechei nenhum. Porque no geral a campanha estava dando um lucro bom, então eu deixei rolar. Agora, quando você está com o lucro um pouco mais apertado ali na sua campanha, faz sentido você fechar esses termos para você tentar maximizar o seu lucro, tá? Dispositivos, eu rodei esse produto só para celular e tablet e vejam que os dois, né, deu lucro. Então, se em algum momento o tablet, por exemplo, não tivesse dando lucro, eu negativaria ele, mas ele estava com lucro, então mantive. Outra análise que a gente tem que fazer, tá? Público-alvo. Então a gente vai lá no público-alvo para analisar se faria sentido eu ter fechado alguma das idades. As duas primeiras, ó, vejam que faria sentido, né? A 25 a 34, meio que gastei quase o valor da comissão ali, então poderia ter fechado. Mas como eu falei, né, eu não fechei porque no geral já estava dando bastante lucro, estava um produto bom. A primeira, 18 a 24, gastou bem pouco. Veja que as primeiras idades gasta pouco, porque tem menos cliques. O público-alvo mesmo desses produtos é ali 45 mais, digamos assim. Que é onde, ó, me trouxe mais lucro. 45 até os 65, ó. São os públicos que mais me trouxeram lucro nesse produto. Então, é normalmente o público que a gente tem que focar, tá? Eu costumo analisar a nível de idade, tá? Então, eu não vou a nível de sexo nem renda. Então, eu não costumo fechar nesses públicos, tá? Eu deixo para fechar só a nível de idade. Até mesmo se vocês forem olhar, ó, feminino e masculino, os dois, né, com bastante lucro. E o desconhecido, tô até desconsiderando aqui porque teve pouca busca, né, pouco clique no desconhecido e nem chegou a gastar o valor da comissão, tá? Em relação à palavra-chave que eu usei, né, eu usei nessa campanha especificamente em ampla, né, para poder justamente dar essa liberdade de trazer todos aqueles outros termos. E como eu não identifiquei nenhum que fosse fora, porque é um produto com um nome bem específico, né, regra básica para se rodar fundo de funil, o nome tem que ser específico e não remeter a outros produtos. Então eu não negativei nada nessa campanha especificamente, tá? Então o que a gente analisa basicamente são esses dados, tá? Vejam que depois, né, quando eu rodei para a Alemanha, foi da mesma forma, né? A análise é a mesma. Essa análise
dos termos, né? Vejam aqui, ó, todos os termos, né, dando um lucro ou meio que empatando. Se deu algum prejuízo, o prejuízo foi pouco, não era o suficiente para se negativar algum termo, tá? E também dispositivos, ó, rodei ele só para smartphone e tablet, os dois dando lucro, então não houve necessidade de fechar. Em relação a público, da mesma forma, deixei todas as idades abertas e todas, ó, dando lucro. Todas dando lucro, só o 65 que aqui para a Alemanha, nesse teste, estava ficando empatado. Mas como estava empatado, eu mantive, tá? Igual eu falei, eu costumo negativar só se eu já tiver gasto pelo menos o valor da comissão negativo em alguma idade, tá? Que não foi o caso aqui, então eu não fechei. Mesma coisa em relação à palavra-chave, nesse teste aqui eu rodei ele como ampla. E aí já lá no mês 10, né, que foi o último mês que eu testei esse produto, já não estava performando tão bem quando eu fui testar ele, inclusive aqui é para a Austrália, né, já estava ficando empatado, já não estava legal. Que eu fiz nesse caso aqui para fechar mais? Eu já sabendo que o público-alvo maior do produto são as idades, né, 45 até 65, eu foquei nelas. Eu até comecei a rodar com as outras abertas, mas fui lá, fechei, né, depois dos primeiros cliques e mantive só as maiores, que é o que eu tenho feito atualmente, tá? Então vejam que mesmo com algumas tendo um lucrinho, tava dando prejuízo, tava empatando prejuízo se fosse pensar no geral. Então não era um produto que já ali, né, em meados de outubro já não estava dando mais tão bom quanto estava antigamente. Então eu optei por pausar, tá? Mas vejam que nesse teste eu já rodei mais fechado, inclusive até a palavra-chave nele aqui também. Aqui nesse caso, como eu já queria rodar ele um pouco mais fechado, porque eu já tinha dados das outras campanhas, né? Eu até cheguei a rodar ele com frase exata para ver se fechava um pouco ali, tá? Mas eu vi que não estava performando tão bem, e aí eu fui abrir ele para ampla e negativei termos que eu via que não fazia sentido, né? Pelo fato de eu estar rodando para a Austrália e ser a língua inglesa, e eu já saber que produtos que eu rodo, né, para países da língua inglesa, esses termos costumam não performar tão bem, como ingredientes, phone number, legit, return, até review, que é um termo que vende, mas eu queria focar em review se fosse uma campanha voltada para review especificamente. Como não era, eu acabei fechando ele nessa campanha aqui também, tá? Para ver como que ia performar. Mas realmente nesse teste aqui não virou, não performou bem, acabou ficando empatado. E aí, para não ficar naquela briga ali empatando, eu pausei essa campanha. Então, essas são algumas das análises, né, que a gente tem que fazer diariamente nas campanhas, tá? A gente sabe que a métrica primária de um produto é a venda. Então, a partir do momento que você tem vendas na sua campanha, você começa a ter dados para você analisar, que são esses dados de público, dispositivo, termo. Enquanto não tem venda, você não tem muito o que analisar as métricas. Então não adianta você olhar CTR, não adianta você olhar valor de CPC, não adianta você olhar posicionamento, porque você ainda não vendeu, você não sabe ali qual que é o melhor posicionamento que vende, ou CTR, né? Qual que é o seu custo por conversão, o que você tem que ajustar na sua campanha. Então é o que eu sempre falo. Primeiro, você coloca a sua campanha para rodar, esteja ali bem posicionado, digamos assim, não tanto no topo, e nem tanto para baixo, né, mas com posicionamento legal ali acima de 10, 15%. E depois que tiver vendas, aí sim você tem dados o suficiente para começar a analisar melhor as suas campanhas, tá? Um outro produto é o Memets, que eu rodei já mais recente, eu rodei ele de novembro até janeiro, tá? Foi um outro produto que eu também tive lucro nele, tá? Vejam que ele eu rodei só para os Estados Unidos, a única diferença que eu fiz foi que teve campanhas fundo de funil e teve campanha em review, como essa aqui que eu tive 1.500 de lucro. Inclusive, falando de review, se você quer que eu traga algum conteúdo de review aqui para o canal, deixa aí nos comentários. Se quer que eu traga subindo uma campanha em review, ou de repente trazer uma série, assim como eu trouxe aquela série do Glukovic na Midscaler, se quiser que eu traga uma série focada em review, deixa nos comentários aí que dependendo dos comentários, da quantidade de likes que tiver no vídeo, eu vou trazer também uma série voltada para review, beleza, pessoal? Então vamos pegar aqui o Memets, né?
que foi um produto aqui também que eu tive aproximadamente, acho que foi 5 mil de lucro nele, no curto período que eu rodei, de 3 meses. Foi um produto um pouco mais difícil de acertar a mão, tá? Mas se a gente for pegar aqui, por exemplo, é um produto que eu rodei já mais fechado. Então eu rodei ele só para celular, tá? Deixa eu voltar aqui o período. Novembro até janeiro. Foi um produto que eu rodei só para celular. Os termos de pesquisa daquela mesma forma, tá? Bem alinhadinho. Deixa eu voltar aqui porque eu peguei só o período de dezembro. Vou pegar novembro até janeiro porque eu não tenho certeza exata do período ali. Então, vejam que os termos, ó, sempre voltados para o nome do produto. Então não tinha termos que remetia a outra coisa que fizesse sentido eu negativar. E aquela mesma análise não teve nenhum termo que gastou o valor da comissão sem me trazer pelo menos uma venda, para que fizesse sentido eu fechar. Todos trouxe vendas e com lucro, tá? Outra coisa, palavra-chave, nesse caso aqui eu rodei ele, como eu cheguei a duplicar o momento o grupo de anúncios, deixa eu colocar só um deles aqui para ficar mais fácil. Frase exata, ele eu não rodei em ampla, já quis rodar um pouco mais fechado para, né, tentar ser mais assertivo no teste. Então eu rodei ele com frase exata e negativei aqueles termos que eu falei para vocês, que eu costumo negativar, que são termos que ou não trazem vendas, ou às vezes assim vai ficar meio que empatado, ou só tem buscas, né, que não faz muito sentido você manter. Side effect, suporte, scan, tá? E outra coisa, público-alvo, a gente sempre analisa. E é igual eu falei para vocês, como o público-alvo desses produtos sempre é 45 a 65, eu já comecei ele, ó, fechado para esses públicos, negativando todos os outros, para ser mais assertivo. E assim eu fiz também na outra campanha que eu rodei para ele, que foi também a que eu tive mais de 2 mil de lucro nela. Fechado nas 3 idades, vejam que o 65 é o que me trouxe mais lucro, vejam que a maior parte dos cliques veio dessa idade, né? Então realmente é um produto para um público mais velho, porque é um produto de memória, né? Então, isso vocês têm que identificar também. Qual que é o público-alvo dos produtos que vocês estão anunciando? É um público mais velho? É um público feminino? É um público masculino? Né? Então, isso tudo influencia, tá? Então, são essas as análises iniciais que a gente tem que ter, tá, pessoal? Nas campanhas. Termos, público, dispositivo. Um outro ponto também, que eu não mostrei aqui, mas que vale mencionar. Taxa de passagem da pré-sell. Então sempre analisem quando vocês construírem a pré-sell de vocês. Quem já utiliza o modelo que eu utilizo aqui na minha operação, que eu ensino inclusive dentro do meu curso, tá? Nem precisa preocupar, a taxa de passagem ela né, a taxa de fuga é mínima nessa pré-sell, porque eu utilizo mais a pré-sell de cookies, tá? Então você não vai ter problema com a taxa de passagem nesse tipo de pré-sell. Mas se você for fazer algum outro modelo diferente, fique atento à taxa de passagem, senão está tendo muita fuga. Ou seja, muita gente clicando no seu anúncio, indo para a pré-sell e não avançando para a página de vendas. Então, há algum problema aí na sua pré-sell. Sempre analisa isso no início, assim que você subir sua campanha, seus primeiros cliques. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, que eu trouxe um pouco da análise aqui do Lulutox e do Memets, 2 produtos que eu tive bastante vendas, tá, nesses períodos que eu mostrei para vocês, e quis trazer um pouco das análises, das métricas que a gente deve analisar nas campanhas. Espero que tenha ajudado vocês aí, dado alguns insights do que vocês precisam analisar, quais decisões tomar, o que eu fiz nas minhas campanhas, o que eu deveria ter feito, o que eu poderia, né, e acabei que não fiz, que sirva de auxílio para vocês aplicarem na operação de vocês. Se curtiram, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal que ainda não é inscrito e deixa nos comentários se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. E lembrem-se, pessoal, quem acredita não para. Bora pra cima e até o próximo vídeo.